Parou. E aí, tudo bem? Boa noite. Hoje é sexta-feira. Eu queria convidar você a dar um tempinho. Eu sei que hoje, o finalzinho da semana já nas bocas, né? Sexta-feira. Eu sei que a gente tem uma série de atividades, principalmente por domingo, seu Dia dos Pais. A gente tem uma série de atividades para fazer. Mas dá um tempinho. Dá um tempinho em tudo que você está fazendo agora. Dá um tempinho aí nos seus afazeres, porque vai valer a pena você ficar essa meia horinha com a gente. Está começando agora Blitz Conjugal. Glórias a Deus. E assim, eu gosto sempre de falar, depois eu vou falar, mas olha só, eu sou o pastor José Luiz. Sou missionária Cássia, boa noite. Boa noite para você que está aí conosco. Nós pertencemos ao Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus Vida e Paz. E a Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz fica localizada ali em Irajá, na rua Licínio Barcelos, número 129. O pastor presidente da igreja é o pastor Cícero Raimundo. E a gente está lá toda quarta e todo domingo. Já voltamos os nossos cultos presenciais. Amém? E assim, a gente sempre gosta de falar, né, desse nome sugestivo, né, Blitz. A gente está falando Blitz Conjugal porque a gente trata de casais, né? A gente está... essa live é voltada para casais. Então, mas Blitz, né? Quando você é abordado na rua, você está lá com o seu veículo, você é abordado na rua, a autoridade vai te pedir duas coisas. Vai te pedir a tua habilitação e documento do veículo. E, né, você, quando é abordado, você encosta o carro e ele pede essas duas coisas. E você vai lá e apresenta. Estando tudo ok, você dá prosseguimento ao que você está fazendo, a sua viagem, aos seus afazeres. Agora, se não tiver tudo ok, você vai ter que ficar ali para acertar. E os casais, de vez em quando, precisam se acertar, precisam botar o papel na mesa, né? Precisam apresentar a carteira, né? O motorista apresenta a carteira de habilitação, o documento do veículo para a autoridade policial. E o casal, ele tem que tratar de determinados assuntos, porque senão como é que faz? Que faz parte do relacionamento. Tem que fazer parte do relacionamento, né? A vida 2 é um tratamento. A vida 2 tem que, determinados assuntos têm que ser tratados. E no Blitz Conjugal, nós costumamos tratar de assuntos assim, um pouco polêmicos, né? E a nossa intenção, né, dentro do assunto polêmico, é facilitar, é descomplicar, né? Se o assunto é polêmico, a gente precisa o quê? Descomplicar, correto? E o tema que a gente está abordando hoje, né, como todos os outros, né, realmente é um tema bem polêmico. Ciúme. E aí, Cássia, por que você escolheu esse tema? Ela que escolheu o tema. Por que você escolheu esse tema? Então, tem até uma musiquinha, né, com esse tema. Mas é ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Gente, até a musiquinha fala de ciúmes. Então, ciúmes é normal. Não é normal a pessoa não sentir ciúmes, concorda? Ciúmes é normal, porque todos nós sentimos ciúmes. Porque somos seres humanos, né? Nós não somos plantinha, nós somos seres. Então, sentimentos. Sempre vai rolar um ciúme. Mas depende de que tipo de ciúmes é o que nós vamos falar nessa noite. Porque tem, como a Cássia falou, tem um ciúme que é assim, extremamente normal, né? Agora tem o ciúme que passa a ser uma patologia, passa a ser uma doença. E é dessa forma de ciúme que nós vamos estar tratando. É desse tipo de ciúme que a gente quer tratar. Assim, você que vive dentro do teu relacionamento um amor platônico e um ciúme além do platônico, se liga hoje nessa live, se liga no que a gente vai falar, porque assim, a gente vai estar tratando dessas coisas, né? Então assim, a gente gosta sempre de fundamentar, né? Que não é que a gente gosta, é o correto, a gente gosta sempre de fundamentar todo o assunto que a gente vai tratar na palavra de Deus, na Bíblia. E o apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, lá na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, né? Ele escreveu 2 cartas e na primeira, no capítulo 13, ele vai tratar do amor. Ele vai dizer que o amor é o dom supremo. E o versículo 4
do capítulo 13 diz assim. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor, olha que coisa fundamental e importante, não arde em ciúmes, ele não se ufana e ele não se ensoberbece. Um sinônimo, né, de ufana é não se orgulha, não se ensoberbece. E o mais importante aqui, que tem a ver com o assunto, é que o amor não arde em ciúmes. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. Vamos prestar bastante atenção nesse detalhe, que é super importante. Paulo não está dizendo que o amor não existe ciúmes. Não, ele está falando que o amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. O amor não pode sofrer, né? Ter sofrimento no amor. Não pode ter dor. Por não conta pode, do ciúme, por né? conta do ciúme. Não pode doer, né? Na relação, porque aí o que ele diz? Que o amor não arde em ciúme. Então, se arde em ciúme, é doentio. É o que Paulo está querendo dizer. Fica uma coisa platônica, né? Fica uma coisa patológica, né? E assim, é interessante, né? A gente estava assim buscando, né? A gente estava orando a Deus e a gente sempre busca fontes, né? E em espanhol, Sim. olha essa coisa interessante. O ciumento, né? A palavra ciumento, né? É zeloso, celoso. Então, assim, ciumento, zeloso, existe o ciúme. Aí que nós vamos entrar justamente no assunto, né? As causas dos conflitos que existem na vida dos casais é o ciúme. Um deles é o ciúme. É o ciúme, né? Agora, existe o ciúme, né? Existe o ciúme normal, que é aquele cuidado, que é justamente o zelo. O espanhol, o ciumento espanhol é o celoso, né? A gente estava buscando, estudando, a gente viu que o espanhol, né? A palavra que exemplifica ciúme é celoso, ou seja, se encaixa bem, né? Se encaixa bem. São as diferenças das línguas, né? Então, assim, zeloso. Se você tem um zelo, né, um cuidado pela sua amada e vice-versa, pelo seu amado, é extremamente normal. É extremamente normal, né? É extremamente normal. Agora, o ciúme doentio e patológico é aí que começa as coisas a pegarem, né? Porque o quê? O ciúme está diretamente ligado, esse ciúme doentio, patológico, ele está diretamente ligado ao sentimento de posse. Ou seja, eu me casei com ela, tá lá, a gente assinou, a gente foi diante de um sacerdote, né? E a gente também foi diante do juiz de paz, né, do homem da toga lá, e assinou um papel. Só que esse papel não diz que ela é minha posse e nem diz que eu sou posse dela. Pelo contrário, não diz nada disso. A Bíblia diz sim que nós nos unimos e nos tornamos uma só carne, mas não quer dizer que eu tenho posse sobre as atitudes dela e vice-versa, isso não quer dizer. Então assim, o ciúme doentio, né, o ciúme patológico está diretamente ligado ao sentimento de posse e principalmente o medo de perder o cônjuge. É isso? Então, ciúmes é medo. Medo. Primeiro, você mentaliza aquela coisa toda que na maioria das vezes não está acontecendo nada daquilo que você está mentalizando. Aí você fica com aquele sentimento de posse. E aquilo ali vai gerando dentro de você um medo que você não aceita perder, não aceita deixar de estar do lado da pessoa amada, fica uma coisa patológica. Até porque você lutou para estar naquela relação, você conseguiu conquistar, né, o outro, vocês vivem hoje uma relação, e você fez tanto por essa relação, e agora você, com ciúme, né, patológico, você acha que você está perdendo aquela pessoa. Então vem aquela alucinação, vem aquela frustração, vem aquele estresse, vem aquilo tudo. Então é que a gente fala de um ciúme patológico. Que na psicanálise há 3 tipos de ciúmes, que eu depois vou estar falando. É interessante que assim, o ciúme, né? Você é ser humano, você fica alegre, né? Mas tem determinados momentos que você fica triste, né?
Tem determinados momentos que você fica irado, a Bíblia até nos permite irar, mas não pecar, né? Você fica com raiva, você fica irado, né? Então, assim, o ciúme, nós citamos a alegria, nós citamos a tristeza, nós citamos a ira, né? A raiva. Então, são sentimentos inerentes ao gênero humano. Assim, o ciúme zelo é um sentimento normal, faz parte. Se você realmente ama o seu cônjuge, é normal que você tenha cuidado, que você tenha zelo. Sabe por quê? É chamado ciúme com segurança. Por quê? Eu tenho consciência que eu sou casado com uma mulher muito bonita. Então, assim, você percebe onde ela passa os olhares, tal, né? Você sabe que ela desperta, né, um olhar, e vice-versa, né? A gente vive num mundo aí globalizado e você desperta olhares. Isso, assim, é bom que você veja isso, mas é bom que você tenha aquele cuidado, né? Aquele zelo. Uma coisa normal, você falou, opa, as pessoas olham, as pessoas admiram, mas Ele tá bem na fita, é casado, eu sou casado com ela é casada comigo, ela tá certa daquilo e eu também estou certo daquilo. Ou seja, como ela falou, nós estamos bem na fita. E é aquela velha história, esse sentimento ele não pode corroer, ele não pode trazer peso, ele não pode trazer sentimento negativo para você, né? Então, se assim, se você é um ser humano comum, se corre sangue nas suas veias, ciúme é normal. Ciúme como zelo é normal. Correto? Correto. É aquele ciúme atemporal. E existe o ciúme, né, na relação, que é aquele ciúme normal que ele está falando. É o ciúme normal que Paulo está falando. Natural, é aquele ciúme atemporal, porque existe o ciúme, mas passa. Entendeu? Não fica. De vez em quando aparece, mas passa. Não permanece. E tem aquele ditado popular, né? Quem ama tem ciúme. Verdade. Quem ama tem ciúme. Até porque, assim, tem um fundo de verdade. Isso aí é um ditado, é um chavão popular, mas tem um fundo de verdade. Porque eu acho o seguinte, assim, não é bom, né? Não é bom, você ama a pessoa. Então, assim, nós vivemos num meio social onde famílias, né? Parentela, nós frequentamos a parentela, né? A família está dentro de casa, mas a parentela, os pais, as mães, o sogro, a sogra, os primos, as primas, enfim, os cunhados, a gente frequenta, né? E assim, não é nada bom a gente dividir, né? Nem que seja no ambiente familiar, a pessoa que a gente ama com outra pessoa, essa é a verdade. Mas isso faz parte, isso está dentro da concepção do ciúme normal. O ciúme ele passa a ser patológico, né? Quando ele gera em você um complexo de inferioridade. Baixa autoestima. Ele começa a baixar a tua autoestima, você começa a se sentir inferior achando seu cônjuge. Que o seu cônjuge vai encontrar alguém melhor que você. Né? Você fica com desconfiança, né? Você desconfia, a coisa passa a ser fora do normal, né? Você não tem autoconfiança em si mesmo, você desconfia. Você às vezes quer... olha só como é que a coisa chega num ponto tão crítico que você às vezes... A pessoa está num pensamento distante e você quer saber o que a pessoa está pensando, quer saber se ela está te traindo em pensamento. A pessoa dormiu ali do seu lado, você de manhã cedo, o teu bom dia, o que você sonhou de noite? Gente, a gente está citando exemplos aqui, mas são reais. Isso acontece, são reais, são coisas reais. Está querendo controlar o outro, né? Se sentindo dono do outro, até de um pensamento. Pô. Que você está pensando? O que você sonhou? Você estava sonhando. Olha só você sonhou o quê? É isso aí, entendeu? Assim, se acha dono, né? A gente cuida de casais, né? Ao longo aí de 9 anos, né? De que a gente começou o nosso ministério com casais, a gente cuida aí de casais. Então a gente está citando exemplos, não estamos citando o nome de ninguém, lógico que não, mas estamos citando exemplos que nós ouvimos, que nós vivemos, que nós tratamos. Sim. Algumas coisas nós tratamos em nós também, porque quando você trata de outrem, você trata, né? De nós também, da gente. Então, assim, ao longo a gente está citando coisas que nós já ouvimos e que existem. Você pode pasmar, você pode achar que não, mas existe. Eu escolhi esse tema porque é um tema difícil, né? Mas de suma importância. Porque o ciúme existe, o ciúme é real. E hoje a gente vai estar falando aqui porque
Eu quero que tenha tempo de eu estar falando um pouquinho sobre os 3 tipos de ciúmes. Vai dar tempo. A gente começou agora. Que é um bate-papo. É. Você curte, comenta. Se quiser fazer alguma pergunta aí, estamos no YouTube. Se inscreve lá no canal Blitz Conjugal. Curta lá nosso canal, dá um like lá no nosso canal Blitz Conjugal. Todas as publicações que a gente está fazendo aqui, a gente publica lá. Então, assim, curte lá. Depois que você compartilhar isso com alguém e esse alguém, né, for abençoado, você indica lá. Então, assim, esses sentimentos que nós citamos, né, que essas coisas que aos olhos de muito é absurdo, o que a pessoa sonhou, o que a pessoa estava pensando, né? Nós citamos tudo isso aí, não é isso? Tem como... A principal causa, Cássia, é a imaturidade conjugal, né? E quando existe a imaturidade conjugal no relacionamento, né? Quando existe a imaturidade conjugal, o que tem que ser feito? Tem que ser tratado mutuamente. Não adianta eu me tratar se ela não me ajudar a tratar junto comigo. Não adianta ela se tratar se eu não mudo. A coisa tem que ser mútua. Eu vou muito mais além, porque existe tratamento, né? Então o indivíduo ele deve procurar ajuda a um profissional da área para trazer esse autoconhecimento, né? Essa frustração, ser curado dessa frustração, porque destrói relacionamentos, né? Porque ninguém é obrigado a viver do lado de uma pessoa que se sente presa, né? Aquele relacionamento, aquela pessoa, porque pessoas são livres, né? Nós não somos pássaro para viver dentro de uma gaiola. Nós precisamos ter liberdade no relacionamento, né? Afetivo. Então é por aí. Precisa sim de tratamento, precisa de pedir ajuda. Porque para ficar curado, né, desse sentimento que traz tanto dano um ao outro. Uma outra coisa que eu lembrei também, celular. Dá pano, a rede social, né? A rede social é uma benção, tanto é que a gente está fazendo isso aqui numa rede social. Mas celular, muitas das vezes, assim, não vou falar culpa, porque culpa é uma palavra muito forte, mas às vezes a responsabilidade é do cônjuge. Por quê? Você chega em casa do seu trabalho, você toma seu banho e tal. Ao invés de você dar atenção para o seu cônjuge, você vai dar atenção para o seu celular. A pessoa já tem essa patologia, já é ciumenta. Você dá atenção para o celular, a coisa piora, a coisa desgringola. Vai chegar um ponto que ela vai querer pegar teu celular e zunir. Tem pessoas que sentem ciúme até do carro, né? A esposa, às vezes, sente ciúme do carro do esposo. Por quê? Porque ele se dedica mais tempo no final de semana, né, a limpar o carro. Ele compra silicone para passar no carro. Ele compra tinta para passar no pneu do carro para ficar pretinho. E o cabelo da esposa ele não compra uma tinta, né? Ele compra shampoo para dar banho no carro. E para a esposa, ele não cuida da esposa, né? Vamos cuidar da esposa também. Porque o carro vai enferrujar. Vai chegar uma época que o carro vai enferrujar. E o relacionamento? Não pode enferrujar. Toda pessoa que sofre desse mal, né? A Cássia falou que quer um tempinho para falar, ela vai falar. Eu entendo que toda pessoa que sofre desse mal, né? Porque a gente está falando aqui, a gente falou do ciúme normal, o zelo, e a gente está falando da patologia. Então toda pessoa, um exemplo, você tem uma patologia, você passou pelo Covid aí, você fez lá, tomou os medicamentos e teu interior, teu organismo gerou anticorpos, ou seja, você se curou. Pessoa que tem essa patologia, ela precisa de cura interior. Claro que sim. Ela precisa, é fato isso, é fato. Se você já identificou essa patologia em você, ou no seu cônjuge, precisamos fazer com que você entenda que você precisa de cura interior. Precisa ser tratado, não tem jeito, porque quando você combate uma patologia, né, clínica, uma doença, você toma remédio, né? E teu organismo vai gerando anticorpos e você elimina aquilo ali. O ciúme como patologia, o medicamento está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Está em homens e mulheres de Deus que querem assumir essa postura junto contigo, né? Um casal abençoado, um casal de Deus que tem experiência nessa área para te ajudar a curar. Aí como é que você vai fazer isso? Vai jejuar, vai orar, vai vencer os teus limites, porque é difícil. A gente sabe que é difícil. A pessoa sofre, é difícil, né? A pessoa sofre, né? E
não vale a pena, né, cultivar esse sentimento doentio, né? E aqui, ó, nós destacamos, né, para essa live, né, quatro respostas, né, que vão fazer com que a gente reflita melhor, né, sobre o nosso relacionamento. Se o ciúme está exagerado, se o ciúme virou uma patologia, nós vamos dar aqui 4 dicas, né, que vão te ajudar, assim, talvez não cure de imediato, mas vai acender uma luzinha. Vai. Dentro de você, e você vai, opa, calma aí, eu preciso botar o pé no freio, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, porque senão eu estou jogando meu relacionamento fora. Senão eu estou jogando meu relacionamento por água abaixo. Entendeu? Então, assim, primeiro lugar, nós destacamos aqui, o ciúme, ele escraviza o casal. Sim. Ciúme, ele escraviza o casal. Se um dos lados é ciumento e o outro não, o lado que não é sofre. O lado que não é fica escravizado. O ciúme, o maior inimigo do ciumento é o próprio ciúme. Entendeu? Olha só, olha que coisa. Né? Não é o outro e não é a traição, é o próprio ciúme. Você fica escravizado com aquele sentimento ali. É que nem ansiedade. Ansiedade, você é ansioso, você cria expectativas que 90% não acontecem das expectativas que você cria quando você está ansioso, né? Profissionais da área que cuidam de doenças psicossomáticas falam que 90% das coisas que você mentaliza não vão acontecer. Mesma coisa o ciúme. Seu esposo demorou um pouco no trabalho, sei lá, pegou trânsito, fez hora extra, a esposa já fica 1000 coisas. Ela está escravizada, aquele sentimento, ela está escravizada, aquele pensamento. Tem pessoas que dizem que não sente ciúmes do outro, né, do parceiro, mas a gente acha isso um pouco difícil. Porque se não há ciúme na relação, o ciúme normal, o ciúme é bom, né? Então, que relacionamento é esse? Mas se ele não sente ciúme do outro na relação, ele sente ciúme de alguma coisa. Que o outro faz. Que o outro faz. É uma função que o outro faz, que ele não tem muita habilidade, o outro faz melhor que ele, então ele sente ciúmes daquela função que o outro administra melhor. Ele sente ciúme das amizades, ele pode sentir ciúme de um irmão, ciúme de um pai, de uma mãe, ele pode sentir ciúme até mesmo de uma peça de roupa, de um objeto. Ele vai ter ciúme de alguma forma. Olha quantas variações, né? Mas tudo isso dentro de uma dosagem, fica moderada, é a coisa normal. A coisa só não pode virar patologia. Então, assim, a primeira coisa que a gente destacou para que a gente reflita melhor sobre essa questão do ciúme é que o ciúme vai escravizar o casal. Então, assim, é uma palavra, né? Escravizar. Olha só. Olha o nosso legado, né, da nossa sociedade no passado, o que fizeram com os escravos. Então, a gente sabe que não é uma herança boa você escravizar alguém. Então, olha só. Ninguém é dono, né? Ninguém é dono de escravizar. Ninguém então, olha só, reflita nisso. Ninguém vai conseguir mudar o outro. Ninguém é dono de ninguém. Vai sim mudar se ambos quiserem, em oração, em bate-papo, em conversa. Em tratamento. Terapêutico. Isso aí. Entendeu? Então, assim, o ciúme escraviza o casal. O segundo lugar que nós destacamos aqui. O ciúme pode gerar ressentimentos. Olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar. O ciúme exagerado, né, a patologia, ele pode gerar ressentimentos, né, tamanhos que certamente vão provocar reações inesperadas. Sim. Reações inesperadas. A pessoa, quer ver uma reação inesperada? Ela citou os exemplos de ciúme que talvez você migre para roupa, para alguma coisa. Vai lá, o cônjuge, né, ou o homem ou a mulher tem ciúme, não faz nada contra a sua pessoa. Mas vai lá e pega as tuas roupas e joga tudo fora. Já aconteceu isso. Já nós conhecemos. Não entre a gente. Olha só, gente. Não entre a gente. A roupa tá? do outro quando chega não no entre trabalho, mas né? a gente sabe de coisas que a pessoa pegou e jogou pela janela a roupa do cônjuge. E aí? Assim, de cheirar a peça de roupa do cônjuge quando chega da rua, do trabalho. Para saber se aquele perfume que ela sabe, ou ele sabe o perfume que ele ou ela usa, então cheirar e gente, olha, é uma situação muito complexa. É um caos, né? É um caos. Então, assim,
Esses ressentimentos certamente irão provocar reações inesperadas. Você não espera aquilo do seu cônjuge, mas devido ao ciúme vai acontecer. Terceiro lugar, o ciúme, ele faz da mente da pessoa, isso aí também é muito interessante, ele faz da mente da pessoa uma usina de imaginações negativas e irreais, é o que eu falei ainda há pouco. 90% das coisas que você imagina, né, na tua mente, não estão acontecendo, gente. Não estão acontecendo. Então, assim, a tua mente vira uma usina de coisas inimagináveis, coisas irreais, coisas absurdas, coisas que não existem. Então, assim, é alucinação, né? A alucinação, a gente precisa tratar disso, porque... É alucinação. A pessoa, ela imagina aquela situação e ela acredita naquela situação. Transforma em realidade. E transforma em realidade. Na mente dela, aquilo ali que ela está imaginando está acontecendo. Está acontecendo, é verdade. E a pessoa sofre com isso. Porque ela fica inquieta, ela fica estressada, ela não tem confiança no outro, né? Ela já perdeu a confiança no outro, porque acha que o outro está traindo. O que ele está fazendo nessa hora? Aonde ele está? Será que ele está mesmo no trabalho? Vou ligar para o celular dele. Pode ser que eu consiga falar, né, no celular, mas se não consegue, ele pode dizer que está indo no trabalho e não está. Ele até liga para o trabalho, para o telefone lá convencional mesmo, para constatar se a pessoa está mesmo trabalhando. Então, isso é muito perigoso. Perigosíssimo. É se destruir, né? Destruir o relacionamento. Cria um personagem, né? Cria, fala com a amiga ou com um amigo para criar um personagem para ligar para a pessoa, olha. Usa, né, pessoas pra... ou a própria pessoa liga passa até por outra e diz que é outro nome, muda outro a voz, nome, gente. Olha, é uma existe coisa... de tudo, né? É uma coisa complexa, E o quarto e último, né, que é uma coisa que, assim, passa a ser uma coisa muito triste, é que ninguém consegue viver por muito tempo com uma pessoa doente, patológica de ciúme. Ninguém quer. Ninguém quer, porque assim, vai suportar por um tempo, mas depois de um tempo, assim, tentou de tudo, ama realmente o cônjuge, tentou de tudo, não deu certo, a tendência é a coisa desgringolar. Acaba perdendo, né? Acaba perdendo, porque o medo é tanto de perder que acaba perdendo o outro no relacionamento. E o que a gente precisa fazer para... Que é desgastante. Desgasta, não resta dúvida que desgasta. O que a gente precisa fazer para tratar disso tudo? Crescer em amor. Porque quando o casal cresce em amor, né? Amor mútuo, amor ali um para com o outro, né? Esse sentimento de insegurança e medo de perda vai sendo substituído pelo quê? Pela segurança mútua, pela confiança mútua. Então, assim, porque o culpado é o outro. Ele sente ciúme, o culpado é ela. Ela sente ciúme, o culpado é ele. Em parte, não vou dizer nem que está errado. Você tem que passar autoconfiança, você tem que mostrar para o teu cônjuge que ele está errado. Mas como? Passando autoconfiança, deixando a rede social de lado e dando atenção para ela. Né? Se ela perguntar ou ele o que você sonhou, fala, você não tem nada a temer, você não tem nada a esconder. Posso falar agora? Claro. Então, a psicanálise fala de 3 tipos de ciúmes. Nós já falamos do ciúme normal, né, que é o primeiro. Nós já falamos que é aquele ciúme que faz parte do relacionamento, que é aquela coisa do cuidado, do zelo, que você conversa no momento, aquela coisa assim, que o ciúme existe, mas é um ciúme controlado, que chega e vai, né? Como, por exemplo, assim, você não acha melhor você não ir com essa roupa? É aquela coisa, assim, educada, né? De zelo, de cuidado. E existe o número 2, que é o ciúme projetado, que é aquele ciúme que nós estávamos falando, de alucinação, de você imaginário, né? De alucinação. A pessoa, ela se vê na realidade que o outro está fazendo alguma coisa contra ela. Ela cria aquilo tudo ali e começa a acreditar que é realidade. Né?
e achando que ela vai estar tentando controlar o outro, né? Com aquele sentimento. Só que ninguém consegue controlar ninguém. E sempre essa origem desse ciúme né? Com traições no relacionamento, viu aquilo na infância, ou foi rejeitada por um pai ou pela carência, mãe, né? uma certa carência na infância. Então ela traz aquilo para a vida dela e ela acha que mais tarde, né, quando ela está dentro de um relacionamento, que vai acontecer com ela também, ou com ele. Então fica aquele sentimento de posse, né, obsessivo, compulsivo. E a ausência de... E assim, o inconsciente da pessoa trabalha dessa forma, né? Ela faz aquele modelo todo daquela existência, de que o outro não está sendo leal. E que não pode ter um relacionamento confiante mediante uma pessoa com extremo ciúmes, né? Que a gente chama de ciúmes projetado. Não tem como um relacionamento ser um relacionamento seguro, né? Porque existe essa falha de alguma das partes. Como, por exemplo, todo homem é igual, toda mulher não vale nada. Por quê? Porque ela criou aquilo, né, no inconsciente dela, que não confia mais, né? Generaliza, né, de uma tal forma. Então, essas pessoas precisam realmente de ajuda, de procurar ajuda. E o ciúme número 3, que eles indicam, né, a psicanálise, que é o ciúme alucinado, que é aquele ciúme doentio, aquele ciúme neurótico, que perde o controle. A própria pessoa perde o controle, né? O seu próprio controle. E muitas das vezes até avança no outro, lança alguma coisa no outro, vai para o lado da agressão, porque ela já não tem mais como se controlar. Não tem o autocontrole. Não tem o autocontrole e muitas das vezes até taca o copo no outro e isso vai avançando. Depois vai tacar um objeto, depois vai agredir e muitas das vezes até mata. Porque ela se sente, né, ameaçada. Como se ela fosse perder aquela pessoa. E ela não admite em perder aquela pessoa. Não aceita. Então nós vemos muito isso, perda, né? Porque eu fiz uma pesquisa que todos os dias uma pessoa morre, né? Porque foi vítima do ciúme. Então, ela não se dá conta que ela precisa, né? Porque o ciumento, ele não se dá conta de que ele precisa, que ele é ciumento. De tratamento, né? Não, e que ele é ciumento, ele não se dá conta, ou ela não se dá conta que ela é ciumenta. Acha que é tudo ou que normal. Ele é ciumento, E esse amor doentio, possessivo compulsivo, destrói o relacionamento, separa, afasta, porque ninguém quer viver preso, né? Dentro de um relacionamento inseguro. E o que a gente recomenda? Na minha opinião, eu acho assim, que você tem que ter confiança no seu amor, né? Se você ama aquela pessoa, você tem que confiar naquele amor que é verdadeiro. Não é um amor fantasiado por você, mas creia que é um amor verdadeiro. Que você precisa confiar e ter a segurança nesse relacionamento, nesse amor. Ou até mesmo tentar transformar, né? Se você puder, tentar transformar esse amor verdadeiro em um amor verdadeiro. A gente volta para a palavra, né? Eu pedi da palavra. Porque você não pode acreditar num amor verdadeiro sem liberdade. Não dá para viver a dois em um relacionamento sem liberdade, onde o outro tá na coleira, tá preso ali o tempo todo. Não pode olhar para o lado. Se olhar para o lado, vai levar um beliscão. Ou por que você tá olhando para lá? O que você tá vendo? Você conhece aquela pessoa? Gente, isso é horrível pro outro. Então, empatia. Vamos ficar no lugar do outro também, né? Porque não se trata de você pensar só em si, né? Em si próprio, mas você tem que pensar no outro, naquela pessoa que você escolheu para viver. Antes de sentir ciúme, né? É o que eu falei. A gente volta para a palavra, né? Antes de sentir ciúme, ame o seu cônjuge.
Ame o seu cônjuge. Por mais difícil que esse sentimento possa, você acha que não pode controlar, antes de sentir ciúme, ame o seu cônjuge. Antes de ter sentimentos de posse, ou até de complexo de inferioridade, ame o seu cônjuge. O que diz a palavra, o versículo, aí que eu falo aí que eu falo que a gente volta para a palavra, o versículo que nós lemos de primeira aos Coríntios, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se orgulha, ele não se ensoberbece. Se você continuar lendo, ele vai dizer que ele não se comporta inconvenientemente. Ou seja, a pessoa que é exagerada no ciúme, ela se comporta inconvenientemente, né? Então, assim, antes de sentir ciúme, ame o seu cônjuge. Antes de sentir sentimento de posse ou de inferioridade, ame o seu cônjuge. Amém? Esse é o assunto que nós tratamos hoje. Estiveram conosco aí hoje, tá? O irmão Edson Silvestre, lá da Igreja Nova Vida de Malé, está sempre com a gente aí. Um beijo no seu coração. Nossa amiga Denise, o Mário, né? Amigos aí de Jacarepaguá, um beijo no coração de vocês, né? O amigo e irmão Francisco Tavares, né? Pastor Bruno, missionária Cássia, glória a Deus, Deus abençoe aí por estar com a gente aí. A irmã Eliana Borges, né? Irmão Eduardo Santos, lá de Cataguases, Minas Gerais. A nossa diaconisa, Adriana, entrou agora, Adriana lá do nosso ministério, lá do Ministério Vida e Paz, um beijo no seu coração, né? Eu vi também o José Roberto e a Sônia, nossos amigos, né? José Roberto e Sônia, um beijo no coração de vocês. O irmão Jorge Elias, que na realidade é a irmã Ronilza, né? Sim. Jorge Elias é o esposo da irmã Ronilza. Então, assim, gente, glória a Deus por vocês estarem aqui conosco. O assunto de hoje que nós tratamos é um assunto delicado, tá? Difícil. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês aí, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e que deixe o ciúme de lado. Ame o seu cônjuge. Viva a vida, né? A dois. A vida que Deus te deu. A mulher da sua mocidade, o homem que você escolheu para ser o seu marido, o seu parceiro, o seu cônjuge. Seja feliz. Seja feliz. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês aí que estiveram conosco. Pastor Bruno, tudo de bom. Deus abençoe. Gente. Obrigado aí por vocês estarem conosco. Semana que vem temos mais uma Blitz Conjugal. Amém. Até a próxima.